Bom dia para você, empresário, gestor que nos acompanha aqui no podcast Talento de Gestão. Esse podcast que acontece ao vivo toda segunda-feira às 7h15 pela manhã. E o nosso objetivo aqui, a partir de agora, é conversar um pouco sobre gestão do desempenho descomplicada. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Então, já pega caneta e papel, empresário, gestor, para nós falarmos disso. Gestão do desempenho descomplicada. Bom, se tem a expressão descomplicada no meio, tem a palavra descomplicada, isso pode significar que em algum momento as empresas complicam a gestão de desempenho. Será que é isso mesmo que acontece, Edson? Ô Gleidson, complicam aquilo que não precisa complicar. Primeiro vamos lá. Eu estava perguntando na cabeça aqui, né? Por que falar de gestão de desempenho? Principalmente porque tem aquela famosa frase, né? Se você quer ir longe, se você quer ir rápido, vá sozinho, se você quer ir longe, vá acompanhado. Então nada melhor do que ter pessoas juntas para que a gente consiga ir mais longe, né? Com o nosso negócio, chegar mais longe, chegar onde a gente quer. E aí a gente acaba, quando a gente acaba tendo que se envolver nessa parte de gestão de pessoas, a gente acaba complicando coisas que talvez não precisasse ser complicado. E gestão de desempenho, ela não é complicada. Eu só não posso dizer que ela é fácil. Existe uma diferença entre o que é complicado e o que é difícil. O que é difícil fazer não é o mesmo, não é o mesmo que é complicado. O que é difícil, às vezes, eu preciso de consistência, eu preciso de continuidade para que a coisa aconteça. O complicado já gera aí uma dificuldade em fazer mesmo, no sentido de, será que eu consigo? Então, gestão de pessoas, gestão de talento, gestão de desempenho, ela é tão simples que existe metodologia específica para isso. Existem já métodos prontos para se fazer isso, para que você possa aplicar dentro na sua equipe, na sua empresa, e fazer essa avaliação para a gestão do desempenho. Então, Gleidson, acho que muitas vezes essa complicação ela vem. Quando a gente fala que a gestão de desempenho é complicada, ela vem da aplicação sem método, e aí você vê que a coisa não anda de jeito nenhum, ou simplesmente um bloqueio mental, né? Tem empresário que é assim, não adianta. Com gente não adianta, com equipe não adianta, gente é a coisa mais difícil. E eu concordo, gente é a coisa mais difícil de mexer, eu sempre falo isso, mas é a melhor que tem também, é a que mais dá resultado, né? Então, Sim. respondendo a sua pergunta, é isso mesmo, eu acho que as pessoas complicam aquilo que não precisaria ser complicado, bastando usar um método específico para que a coisa descomplique. E é sobre isso que a gente vai falar. Maravilha. Então, se existe um método, se há a possibilidade de aprender o método, a partir desse momento, a única coisa que pode impedir o empresário, um gestor de área, de aprender e aplicar é a vontade. Não tem outro elemento que vai impedir, ué. Porque se existe um método, existe quem está disposto a apresentar o método, a ensinar, a dar os primeiros passos, a mostrar que o caminho para poder iniciar nesse processo de uma gestão do desempenho descomplicado, só o querer pode impedir. Porque, Querer fazer vai fazer toda a diferença, é isso sim, aí. é acessível. Se a gente fosse elencar, o Edson, do seu ponto de vista, elementos que fossem elementos básicos para a pessoa implementar minimamente uma gestão do desempenho dentro da empresa. Além, é claro, de ter muito claro os parâmetros que vão balizar essa gestão, porque acredito que começaria até por aí, né? Eu vou fazer gestão de desempenho, mas quais são os parâmetros aqui? Eu vou mensurar a partir de quê? Qual é a referência que eu vou ter? Então, acredito que, minimamente, é importante criar ali alguns marcos, alguns indicadores, alguns indicativos, para que, a partir desse marco, desse indicador, desse indicativo, eu possa falar, olha,
realmente está havendo aqui um bom desempenho, desempenho médio, um desempenho ruim, eu tenho que fazer algumas intervenções. Do seu ponto de vista, quais são esses indicativos, esses indicadores básicos que o empresário, o gestor, ele pode aplicar a partir de hoje na empresa, se ele quiser dar os primeiros passos na gestão de desempenho? Ô, Gleidson, deixa eu só ampliar um pouquinho essa palavra que nós usamos aí, chamada vontade de fazer, né? Porque às Uhum, vezes a gente fala assim, mas isso eu vejo claramente acontecendo. A gente fala assim, mas só não acontece porque você não quer, né? Você não, para acontecer, basta querer, basta ter a vontade de fazer. E aí algumas pessoas vão falar assim, não é vontade. Eu faço e não funciona. Então não é uhum, vontade. Eu tento e não funciona. Eu já tentei 10 vezes e não funciona. Então não é vontade. Não é querer. É que não funciona. Aí eu uhum, vou te dizer o seguinte: se existe uma metodologia, ela é aplicada no mundo inteiro, funciona. Por que não vai funcionar na sua empresa? Aí você fala de novo, mas eu já tentei 10 vezes, aí eu vou responder para você. Talvez o jeito certo está na 11ª. Então, a partir uhum, do momento que você desistiu, é o querer. Então, se eu quero realmente fazer, eu vou buscar meios, eu vou buscar formas, eu vou buscar aprender, eu vou buscar conhecer e o mais importante, eu vou ter consistência naquela aplicação para que aquilo possa funcionar. uhum, Então, muitas vezes, o querer está ligado à crença, que é talvez inconsciente ou imperceptível. Porque o cara pode ter a crença ali de que não funciona, de que já tentou de tudo. Então, todas essas crenças que a gente chama de crença limitante, que são aquelas crenças que levam a desistir de algo que comprovadamente funciona, porque funciona em vários outros lugares. Se não está funcionando comigo, eu só não estou achando o jeito certo de fazer, ou não estou usando a metodologia correta. Então, essa crença de comigo não funciona, por exemplo, é o que pode fazer a pessoa desistir e é uma das coisas que a gente está querendo chamar aqui de querer fazer ou de vontade, ok? uhum. Só para não Sim. ficar naquela de, já tentei 10 vezes e tal. Respondendo a sua pergunta, Gleides, todo método ele precisa ter um objetivo, então eu preciso mirar onde eu quero chegar. Então, quando eu falo de gestão de desempenho, que é o que nós estamos falando aqui, eu tenho que ter um Norte, né? objetivo Uhum, para chegar lá. O que é a gestão? A gestão é olhar para um objetivo, saber que eu quero chegar ali, é ali que eu quero chegar, olhar para a realidade de hoje, ver em que nível que eu estou e ver se as ações que eu estou fazendo direcionam para aquele objetivo. Então, para usar essa metodologia, para usar essa base, eu preciso ter esse objetivo, ou seja, o desempenho precisa estar aqui, é aqui que eu quero que as pessoas cheguem nesse nível. Agora eu preciso metrificar, criar metas intermediárias para que eu consiga dizer se as pessoas estão alcançando essas pequenas metas no meio do caminho que vai levar para esse objetivo. Para saber se eu estou chegando nessas metas, eu preciso aplicar a gestão, parte da gestão pelo menos, que é metrificar o andamento. De tempos em tempos eu ter como ter ali uma análise numérica do andamento daquele processo e eu, como gestor, vou dizer está no nível satisfatório ou não, e a partir daí eu acelero porque está no caminho certo, ou eu freio, reconfiguro, recrio o meu plano de ação. Então, outro elemento que eu preciso ter na metodologia é um plano de ação. uhum, Eu preciso ter um plano que me faça chegar no objetivo que eu quero. Se eu não tiver, a gente está falando de gestão de desempenho, a gente está falando de gente, a gente está falando de gestão de pessoas. Se eu estou falando disso, eu já entendi dentro do que eu falei aqui, espero que quem esteja nos assistindo aqui ou nos ouvindo também tenha entendido isso, que é possível metrificar, criar análise em números da gestão de pessoas. A partir daí, com essa análise em números, eu aponto para esse objetivo e vejo se a empresa está caminhando nesse sentido, se a equipe está evoluindo o desempenho dela nesse sentido em relação ao objetivo que eu tenho, e aí eu vou, com o elemento gestão, influenciar naquilo que é necessário, acelerando ou mudando a rota quando a rota estiver no caminho errado. uhum. Bacana. Empresário, gestor. Pode ser que você já tenha escutado sobre esse termo, escutado essa expressão, gestão do desempenho.
Talvez você estava navegando entre as redes e identificou, encontrou esse podcast, está ouvindo aqui assim com um pouco mais de profundidade agora, pode ser que seja o seu primeiro contato com esse termo. E diante disso, imagine que você se pergunte, tá, já entendi que não tem outro caminho, se eu quiser ir mais longe eu preciso de gente, é importante nesse processo de precisar de gente eu fazer a gestão daquilo que essas pessoas estão fazendo, e aqui eu vou dar o nome disso para isso de gestão de desempenho. Entendi que é possível quantificar algo que não é tangível, é possível colocar números aí, colocar em planilhas, por exemplo, colocar na ponta do lápis, como se diz, ou até mesmo usar algum software específico para poder fazer isso. Já entendi. Mas como que isso vai aplicar ao meu negócio? E aí, antes de responder essa pergunta, eu já te falo uma coisa. Pode ser que você esteja em 3 níveis. Você assuma 3 níveis de capacidade de execução de uma gestão do desempenho descomplicado na sua empresa. Ô Gleidson, ô Edson, quais são esses 3 níveis? Eu já te falo. O nível 1 é aquele empresário, é aquele gestor que já tem o conhecimento, já tem um pouco de habilidade, porque de algum modo faz, ainda que seja intuitivamente. E aí agora, com esse conhecimento da metodologia um pouco mais aprofundado, vai lá e faz e tem o resultado. Faz e dá resultado. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é aquele que faz, depois de ter tido esse conhecimento, começar a desenvolver uma habilidade, ele faz, só que ele não tem o resultado esperado. E o terceiro nível é aquele que não faz. Tá bom. O Gleidson, Edson, mas o que isso tem a ver, esses 3 níveis têm a ver com a aplicação da gestão de desempenho descomplicado na minha empresa? Eu vou te explicar. Se você é aquele empresário ou aquele gestor que pega o conhecimento, pega a habilidade, vai lá e aplica, tudo certinho, tem objetivo, tem as pessoas, criou as metas por parte, porque aí você vai conseguir ir vendo o progresso, né, e medindo ali se o cara está avançando mesmo, se a sua equipe está avançando, tudo certinho. Você foi lá e fez, e deu um bom resultado, o que você vai fazer agora? Você vai aprimorando, você vai subindo de nível. Então, ou você seta um outro objetivo, e aí pega a mesma estrutura, já que é um método, uma metodologia, pega a mesma estrutura e aplica de novo, e vai renovando os ciclos, só que a cada novo ciclo não é o mesmo empresário, não é a mesma equipe, não é a mesma empresa. Porque você foi desenvolvendo essa habilidade. Esse é para aquele que faz e dá certo. Você vai refinando. E, inclusive, você vai colocando pessoas para assumir uma responsabilidade de ponta, de forma que você tenha a possibilidade de fazer uma outra coisa. Dentro da própria empresa mesmo, dentro desse processo. Agora, aquele que faz e não tem resultado, uma dica que eu te dou é olhar para o processo. Olha para o como você está fazendo. Então, você olha para a sua empresa internamente para ver se não tem alguma nuance que é específica do seu negócio, porque tem negócios que são muito específicos, e olha também para o processo. Muitas das vezes, a questão não é você mudar o objetivo, é você mudar o como você está fazendo. Então, fez, deu errado, olha para dentro da empresa se tem alguma especificidade, olha para a execução, para o como, olha para as pessoas. Pode ser que dentro desse processo, quando você está aplicando ali a metodologia, não é nem a metodologia que não está dando certo. Pode ser que a execução por parte da equipe, ou porque não foi bem treinada, ou porque até foi bem treinada, mas que não houve uma compreensão ainda, ou foi bem treinada, mas a pessoa não desenvolveu a habilidade ainda. Então parece que é a metodologia que está dando errado, mas na verdade a falha está em outro ponto dentro do processo. E aí você vai lá e corrige. Agora, para aquele que não fez, aí é começar. É pagar para ver. Sai mais barato você testar
momentaneamente e ainda que fale para aprender, do que não testar nunca e aí passar a vida inteira na empresa sofrendo porque não fez. Muito mais barato testar rápido. Depois que você testar, você fala, não, realmente, já testei aqui 4, 5 vezes, de formas diferentes, em épocas diferentes, com pessoas diferentes, e não deu certo. Ou então, vai ser legal fazer até um livro aí sobre a sua empresa, porque vai ser um caso raro, que o negócio funciona internacionalmente, entende? Mas, de repente, pode acontecer. Então, testar sai muito mais barato para o empresário do que pagar o preço de viver continuamente sem utilizar essa tecnologia, essa metodologia que está aí à sua disposição e que outros já estão usando e às vezes estão usando e nem te fala que está usando, mas estão na dianteira no seu mercado. Tá. E aí eu volto lá para aquele aspecto da aplicação, avançando um pouco mais. Como que eu vou aplicar isso dentro da minha empresa? Já entendi que funciona, mas funciona para mim? Poderíamos abrir bastante o leque aqui, mas vamos pensar sobre 3 perspectivas para limitar um pouco o raciocínio. Vamos pensar na perspectiva de uma empresa que é uma empresa de tecnologia. Vamos pensar numa empresa que é do mercado de alimentos, supermercado, por exemplo, e vamos pensar numa empresa de prestação de serviço. Como é que eu vou aplicar isso numa empresa de prestação de serviço? Vamos supor que essa empresa de prestação de serviço ela venda algum tipo de serviço que você vai precisar fazer um atendimento à pessoa, quer seja por telefone ou presencial, para poder fazer esse agendamento do serviço e tem que deslocar-se. Como é que você mede desempenho? Olha que interessante isso. Seta então o objetivo. Qual que é o objetivo da empresa e das pessoas para esse mês? A gente está iniciando no mês de setembro, por exemplo. Então, qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso alvo? O nosso alvo é atender a pelo menos 60 pessoas nesse segmento de negócio aqui, ó, 60 novas pessoas nesse segmento. Prestar esse tipo de serviço para 60 novas pessoas. Ou seja, são 2 a mais por dia, independente da quantidade que vocês têm lá atendido anteriormente. Então esse é o alvo, esse é o objetivo. E se esse é o alvo, esse é o objetivo, observa que uma meta ou um pedaço disso, né, um fragmento disso, é você colocar quantos contatos que precisam ser feitos diariamente para que, à medida que são feitos esses contatos, haja uma conversão em agendamento e depois uma execução do trabalho. Então, aqui, só nesse exemplo de captar ali e prestar 60 serviços a mais, nós temos aqui um alvo, temos uma meta, que é um pedaço, que é a quantidade de contatos que vão ser feitos. Dessa quantidade de contatos, não significa que todos serão agendados. A quantidade, de fato, que vai ser convertida a agendamento. E dessa quantidade de agendamento, a quantidade de serviço que vai ser entregue. E observa que para você aplicar isso, vai precisar envolver ali um treinamento, vai precisar envolver uma modificação na forma que você vai pegar os insumos, se você precisa de algum tipo de insumo para poder prestar esse serviço. Então dá para parametrificar desde a quantidade de contatos que alguém lá dessa prospecção vai fazer, até a quantidade de contatos que foram convertidos, quantidade de serviços, se a empresa tem uma outra equipe para poder prestar esse serviço, prestadas no dia, na semana, na quinzena, a quantidade de insumos a mais que vai ser necessário e o quanto que o responsável pelo setor de compras, por exemplo, vai ser capaz de comprar esses insumos em tempo hábil e num preço adequado. Então pronto. E aí você vai nomear, vai determinar, se não for você mesmo, o pai da gestão do desempenho descomplicada. O que é o pai ou a mãe da gestão do desempenho descomplicada? É aquela pessoa dentro da sua empresa, geralmente é um gerente ou é um coordenador, mas de repente se a sua estrutura não é muito grande, pode ser um colaborador que você vê um potencial nele e que você começa a treiná-lo para isso,
E esse pai da gestão de desempenho descomplicada vai acompanhar esses números, vai acompanhar essas pessoas diariamente, semanalmente, quinzenalmente, e não apenas acompanhar. Ele vai, inclusive, fazer algumas intervenções dentro do grau de responsabilidade e autonomia, ou vai passar para você esses números, de acordo com aquilo que foi combinado, para que você, empresário e gestor, faça as intervenções necessárias. Um exemplo prático aqui para a aplicação disso, mínima, básica, em uma empresa de prestação de serviço. Show de bola. Essa questão que você falou aí, Gleidson, dos 3 níveis, por exemplo, quando você falava, eu estava pensando aqui, tentando encaixar dentro do nosso tema aqui. Você falou que tem aquela que já aplica e tem resultado, aquela que aplica e ainda não tem o resultado esperado, e aquela que não aplica. Exato. Vou encaixar aqui te dando um exemplo. Você falou até da área de vendas aí, né? Da área de contatos e tal. Eu vou falar um exemplo aqui, por exemplo, da área de vendas. Quando você tem alguém, um vendedor, eu vejo isso muito, né, acontecendo nas empresas. Quando você tem um vendedor que não está alcançando a meta, o que o gestor faz? O gestor chega lá para ele e fala: meu filho, você tem que bater a meta, você tem que vender mais, tem que vender isso, você tem que vender aquilo. Mas em que momento em que parou-se para analisar quais são as competências necessárias para se vender mais? Quais são os comportamentos que levam a esse objetivo específico? Então, para que uma ação, por isso que a gestão do desempenho descomplicada, ela precisa ser realmente descomplicada. Por quê? Eu posso ter nesses 3 níveis que você falou aí, uma empresa que já faz e tem resultado. Como é que eu penso em ampliar esse resultado? Então, eu preciso ver qual que é o próximo nível, é exatamente o que você falou, qual que é o próximo nível, e para chegar nesse próximo nível, que tipo de competências eu preciso desenvolver nas pessoas que ali estão? Que tipo de conhecimento elas precisam ter? Que tipo de comportamento elas precisam ter? Então, veja que o tempo todo eu vou falar de conhecimento e comportamento e já vou concluir o porquê que eu falo isso. No segundo estágio, ou no segundo tipo aí, em que a pessoa aplica e não tem resultado, eu já quero entender de cara que aquele conhecimento que está sendo aplicado ali, ele não dá resultado, ou que aquele comportamento daquele jeito não dá resultado, ou que a junção das duas coisas não dá o resultado esperado. Então, alguma coisa ele tem que mudar, ou tem que ampliar conhecimento, ou tem que mudar conhecimento, ou tem que ajustar comportamento. E aí, quando você fala, por exemplo, quantidade de ligações que alguém precisa fazer, isso pode estar ligado a conhecimento técnico, ou seja, como abordar um cliente, como falar com o cliente, quais as palavras usar, isso é conhecimento técnico, mas pode ter a ver com comportamento também, ou seja, será que essa pessoa tem a atitude certa? Será que ela está motivada? Será que ela está interessada? Qual é o comportamento ali que leva a desenvolver aquela tarefa? E aí você tem o terceiro nível que você falou, que é alguém que nem faz ainda. Se nem faz ainda, não está faltando conhecimento. Esquece, então o conhecimento já ficou do lado. Está faltando o quê? Atitude. Então, quando a gente fala de gestão de desempenho descomplicada, e eu vim aqui e falei que nunca é complicado mesmo, mas também não é fácil, e que existe uma metodologia, eu já estou introduzindo que metodologia é essa. Eu já estou falando que a gente precisa olhar para competências para desenvolver esses elementos. O que é competência? Competência técnica, o conhecimento necessário, a habilidade necessária para fazer. E dentro da empresa, pessoas em níveis hierárquicos diferentes precisam de níveis de conhecimento ou habilidades diferentes. Mas estou falando também da competência comportamental, da atitude que a pessoa tem. Por isso chama competência comportamental, de qual comportamento leva àquele resultado. A gente vê muito falar sobre modelar pessoas, né? Modelar pessoas é o quê? É aproximar-se daquele comportamento que dá resultado. Edson, como é que eu vou saber qual comportamento que dá resultado? Como é que eu vou saber qual conhecimento que dá resultado? Vira o seu olhar para o melhor resultado que existe. Ou dentro da sua empresa ou fora dele. Olha para lá e diz, pô, aquele conhecimento ali constrói. É um conhecimento que eu não
tem, eu vejo as pessoas aplicando e constrói. Então, eu vou desenvolver esse conhecimento dentro da minha empresa. Isso aqui eu estou falando de um método, de uma maneira empírica. É para você fazer agora. Desligou a live aqui e já fazer. Edson, é a melhor maneira do mundo para fazer? Não, é a primeira. Começa por aí que depois a gente coloca as outras coisas, né? Exato. A metodologia mais completa para funcionar. Mas olha para aquele conhecimento que dá resultado, dentro ou fora da sua empresa. Olha para aquele comportamento que dá resultado, dentro ou fora da empresa. Muitas vezes você tem na empresa, usando a área de vendas que você usou de novo como exemplo, Gleides, um vendedor que vende muito mais do que os outros. Você já, pô, esse cara é top, ele é um bom vendedor. Ser um bom vendedor quer dizer ter o conhecimento que você precisa ter e ter as atitudes certas. Quais são os conhecimentos e quais são as atitudes que esse cara que está destacando, essa pessoa que está destacando, tem? Qual é o comportamento? É o comportamento de, como você deu o exemplo, cara, ele pega o telefone e liga o dia inteiro. Liga o dia inteiro, não se abala com quem dá não para ele já vai para o próximo. E antes de ligar, ele faz um planejamento da agenda dele, ou ele faz uma pesquisa sobre o cliente para entender que tipo de cliente que é, para saber conversar com ele. Isso tudo é comportamento. Comportamento que traz conhecimento, por exemplo. Ele usa lá ele usa um processo de venda bem definido. Isso é um conhecimento técnico. Então é isso que eu tenho que olhar. Eu olho para alguém que tem um bom desempenho. Então, nos 3 níveis, Gleidson, alguém que já faz e dá resultado. Eu olho para ele, essa é a referência. Mas esse que já faz e dá resultado, eu tenho que definir ali um próximo nível para que insira-se novos conhecimentos ou novos comportamentos. Aquele que faz e ainda não tem resultado, eu preciso saber se está usando o comportamento certo, e aí eu vou usar como benchmark aquele que já tem resultado, quais são os comportamentos e conhecimentos que ele tem. E aquele que nem faz é comportamento puro. Então eu vou olhar para o que já faz e vou falar, começa por aqui, começa fazendo isso aqui, mantenha a consistência para você ter o mínimo de resultado para depois ir para o outro nível. Então quando a gente fala, desculpa aqui, quando a gente fala dessa gestão de competência, a gente está falando de gestão, aliás, gestão de desempenho descomplicado, a gente está falando de definir essas metas. Essas metas é o quê? Comportamento e conhecimento necessário para cada cargo, para que as pessoas entreguem o resultado esperado. Quando você consegue fazer isso, aí agora você consegue metrificar as avaliações dessas competências para que você consiga olhar e saber o quão distante cada um está, para que você, com seu plano de ação, consiga ir melhorando os conhecimentos que são necessários ou as atitudes que são necessárias. Tá? E muitas vezes você vai ver que são coisas básicas, como documentar coisas, usar uma agenda para organizar o tempo, usar um gestor de tarefa para não perder nenhum compromisso ou nenhuma tarefa que tem que ser feita. Às vezes são coisas que não precisam nem de conhecimento aprofundado. Precisa apenas de um comportamento de planejamento e organização, por exemplo, para que as coisas aconteçam melhor. Fazer o básico, né? Fazer o básico bem feito. O empresário, gestor, talvez você está assim agora. Rapaz, esse podcast, ele me deu ainda mais clareza, porque eu já estou naquele nível de quem faz. O que é um próximo passo para mim, então? De repente, você faz e acompanha tudo isso pelo Excel, por exemplo. E aí, vou ser bem honesto. O Edson e eu, nós desenvolvemos uma plataforma. E aí, se você quiser ir para um próximo nível, se você quiser fazer a gestão do desempenho de uma forma complicada na sua empresa, entre outras coisas, envolvendo recursos humanos, envolvendo gente, e por isso o podcast tem esse nome, né, Talento, Gente e Gestão, eu te convido a conhecer a plataforma MC Learning. Porque ela vai ajudar quem já está no estágio mais avançado, quem está no estágio intermediário, e vai ajudar você que não começou ainda. Talvez você não começou, precisa do norte. Então a gente consegue te entregar esse passo a passo, vamos dizer assim, mastigado. Eu confesso para você, se não fosse algo que é útil, eu não estaria falando. Daria para indicar para você N ferramentas, só que eu vou falar sobre a nossa, sobre a plataforma Epsilane. Conheça a plataforma. Ô Gleidson, e você utilizaria? Sim,
eu utilizaria para mim, porque eu estou por trás dela e eu sei o quanto que é útil, o quanto que é importante, e sei, inclusive, o quanto que o Edson e eu, e mais a nossa equipe, se dedica a aprimorar, a melhorar cada vez mais essa infraestrutura da plataforma. E por que eu estou te falando isso? É porque vai chegar num nível ou de execução ou de tamanho que fica inviável você fazer a gestão do desempenho descomplicada na mão, sem usar tecnologia, entende? É só por causa disso. Então, estou falando para você que já está no nível mais avançado, no nível intermediário. E agora, você que escutou a gente aqui nesse podcast até agora e teve um pouco de perspectiva, gerou pelo menos um pouco de curiosidade, cara, eu quero melhorar a minha empresa, eu quero melhorar nesse negócio, não executei isso ainda, mas parece que o que esses caras estão falando aqui vale a pena. Se você quiser aprofundar nessa conversa, chama a gente nos nossos canais aqui, vamos bater um papo. Vamos trocar uma ideia sobre negócio, do ponto de vista de gestão de talentos. Vamos trocar uma ideia sobre gestão de pessoas. Se você veio aqui pela primeira vez, assista outros podcasts onde a gente aprofunda em várias outras áreas envolvendo gestão de pessoas, envolvendo talento, gente, gestão. E aí você vai adquirindo aos poucos a confiança necessária para a aplicação. Eu só te peço um negócio. Não demora, não demora, porque tem oportunidades que estão aí, muitas das vezes, batendo a sua porta e o seu negócio pode perdê-las simplesmente porque você não tomou a decisão ainda de começar a aplicar, ainda que de forma muito prática, porque o Edson, eu não sei se você reparou isso, a gente fala o conceito e entra com a aplicação. Conceito, aplicação. Nós damos exemplos aqui muito simples de como é que você faz isso dentro da sua empresa no dia a dia. E está aqui. É um acesso livre. Então, não deixa a indecisão ou não deixa uma decepção passada impedir de você ter acesso a ótimas oportunidades no agora, te paralisar simplesmente porque houve uma experiência passada e você não conseguiu dar a volta por cima dela. Então, para você que já está navegando no Oceano Azul em relação à gestão de desempenho descomplicado, parabéns. Se não usa tecnologia, comece a usar. Tem várias no mercado. Te convido a conhecer a plataforma Ipsilearning. Está no nível intermediário, faz a mesma coisa. Não começou ainda. Assista a outros conteúdos nossos gratuitos. Chama a gente aqui nos canais, vamos trocar uma ideia. Aí você vai falar assim, ô Gleidson, Edson, mas vocês deram um exemplo aí da área de serviços e falou até num processo de vendas que envolve outros setores. Mas então aí ficou muito fácil, mas foi intencional esse exemplo. Mas você quer um outro? Vamos supor que você quer fazer gestão de desempenho da menina que trabalha no caixa do seu supermercado. Tem jeito? Tem, ué. Tempo de espera na fila pode ser, vamos supor que você coloca como alvo lá, como objetivo, aumentar a excelência no atendimento envolvendo o tempo de espera que as pessoas passam na fila. Não estou falando dentro do supermercado, não. Porque quanto mais tempo a pessoa passar dentro do supermercado, significa que é maior possibilidade de venda. Mas tempo de espera na fila, que é um dos grandes calcanhares de Aquiles do supermercado, por exemplo. E aí você quer acompanhar, fazer gestão de desempenho descomplicado dessa menina. Opa, então pega como base o tempo de espera atual em cada um dos caixas lá do seu supermercado. Com base nesse tempo de espera atual, seta o objetivo, o alvo. Qual que é o alvo? Reduzir esse tempo de espera em X%. Ou reduzir esse tempo de espera de 10 minutos para 5 minutos. Põe lá a realidade. Estou colocando números aqui aleatórios para poder ir encaixando e ser didático. E aí, você vai fazer o quê? Você vai acompanhar. Quer seja se o sistema lá do computador, que a menina faz o registro da venda, conseguir marcar hora de início e hora final do atendimento, quer seja por meio de uma plaquinha, se você quiser fazer o trem na mão, faz uma placa, entrega para a pessoa na fila, e aí o tempo que ela, com o cronômetro ligado, o tempo que a pessoa demorar para chegar no caixa é o tempo que ela esperou. Tá vendo? Tem várias maneiras simples de aplicar. E aí você vai colocar o pai ou a mãe da gestão de desempenho daquela menina ou daquele rapaz que trabalha no caixa ao longo do dia, da semana, do mês. E aí vai fazendo os ajustes necessários para que o objetivo seja alcançado.
De repente você vai perceber que a ergonomia lá, como a menina está sentada na cadeira, está atrapalhando no processo de registro. Você vai perceber que os códigos de barras, eles não estão. O leitor de código de barra não está lendo rápido. Você vai perceber que a pessoa que está no caixa precisa de um treinamento ali para poder ter mais agilidade na hora de digitar. Talvez você vai perceber que tem um volume de produtos, sobretudo na área de hortifruti, que o fato de não ter ali uma precificação com código adequado, e às vezes chega lá tudo molhado no caixa, está atrapalhando, está gerando um aumento no tempo da fila. Então, olha o quanto que é importante e o quanto que é aplicável, porque é método. Não tem como. Tem como aplicar em qualquer área da empresa, qualquer setor. Olha a importância de você estar ligado para isso e de aplicar essa gestão de desempenho descomplicada. A aplicação da gestão de desempenho descomplicada em uma pessoa na área do caixa vai te ajudar a enxergar outras coisas que talvez se você não fizer, você não vai perceber. Pode ser que você entre naquele processo de ficar uma rotatividade grande de pessoas para a área do caixa, e o problema não são as pessoas, é o processo, é como está sendo feito, entende? E aí você gasta um dinheiro alto com rotatividade e não faz um negócio que é simples, que é ali colocar um plástico para proteger o código de barras do hortifruti, que é identificar, inclusive, o layout do supermercado. E olha que interessante isso. Pode ser que você tenha que fazer um ajuste no layout para poder dar mais fluidez na entrada e saída de pessoas. Então, são pequenos detalhes que, se você não olha para dentro do negócio e não começa a fazer a gestão de desempenho de uma forma descomplicada, não vai descobrir. E aí não descobre, o dinheiro vai para o ralo. Pessoas boas vão ficando chateadas, vai afetando até o lado da emoção, e você perde pessoas boas ou para o absenteísmo, que a pessoa começa a chegar atrasada ou começa a faltar, ou para uma outra doença até um pouco mais grave, simplesmente porque não fez gestão de desempenho descomplicada. E nós poderíamos continuar. Sim. Ou que eu considero pior, Gleidson, você perde a mente das pessoas, manter o corpo dela lá, mas ela não tem engajamento, ela está ali fazendo porque tem que fazer, mas ela não tem nenhuma motivação em pensar como é que eu ajudo, porque quando eu tento, eu sou descartado, por exemplo. Exatamente. Então, porque assim, quando você contrata alguém, quando você faz lá o processo de recrutamento e seleção, que também deveria analisar competências lá, você avalia a pessoa e contrata. Mas eu sempre digo que você contrata obrigatoriamente o corpo físico. Ou seja, ela tem que chegar às 8, sair às 18 e tem que fazer essas coisas aqui. Mas você tem que ter um processo dentro da empresa que contrate a mente, que engaje a mente, que traga as pessoas a serem mais interessadas nos que elas fazem, mais participativa, que elas deem ajudem você a crescer. Isso é só mental, né? Num processo seletivo é impossível você avaliar a motivação das pessoas. Efetivamente é difícil, é possível na verdade. Só vai fazer isso no dia a dia. Então no dia a dia você tem que ter estratégias que a cada dia converta a mentalidade dela para ser aquela mentalidade que ajuda no crescimento do seu negócio, e isso só vai acontecer se você fizer uma gestão participativa com essa pessoa, que é uma forma de descomplicar a gestão, que você traz outras pessoas para te ajudar no processo também. Maravilha. Não é isso? É isso aí, maravilha. Estão chegando no momento do direto ao ponto. Você está participando aqui desse podcast Talento, Gente e Gestão, com esse tema gestão de desempenho descomplicada, gestão do desempenho descomplicada. E o meu direto ao ponto de hoje, Edson, é o seguinte: empresário, gestor, sete o objetivo para esse mês e desenhe a gestão do desempenho aí dentro da sua empresa com o recurso que você tem. O meu direto ao ponto é muito simples, prático. Vai lá no Google agora e digita gestão de desempenho por competências. Evolua seu conhecimento nessa área, porque isso vai fazer a sua empresa mudar de nível. Isso vai mudar o jogo dentro da sua empresa.
Quando você aplicar, bem aplicado, gestão de competência, gestão de desempenho por competências, as coisas vão mudar dentro do seu negócio. Você participou do podcast Talento, Gente e Gestão, com Edson Ferreira e Gleidson Silva, aqui nos canais da MC Learning. E aproveita, já ativa o sininho para quem gosta de usar YouTube, nos siga no Instagram, nos ouça pelo Spotify. É isso aí. Até a próxima segunda, ao vivo, às 7h15, como estamos toda segunda. E ao longo da semana, uma série de conteúdos aí são postados nas redes também. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Forte abraço.